Bom dia, meus amados irmãos. Como é bom estarmos nos átrios do Senhor, na beleza da sua santidade. E eu fico imaginando quantos outros irmãos nossos gostariam de estar aqui neste dia, mas infelizmente alguns acometidos de alguma enfermidade, outros imprevistos, não podem estar aqui. Mas nos alegramos em juntos podermos adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a se desprender de qualquer outro pensamento, preocupação, e agora levar a nossa mente cativa ao Senhor, porque Ele é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Desta feita, vamos buscar a presença do Senhor em oração e apresentar o trabalho de hoje nas mãos do Senhor e pedir a sua bênção. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio santo de podermos estar na manhã deste dia na casa do Senhor. Obrigado porque aprove ao Senhor os que aqui estão, o Senhor os trouxe com alegria e singeleza de coração. Obrigado também pelos irmãos que se recuperaram das enfermidades e os que ainda estão enfermos, nós apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor continue exercendo misericórdia, graça para com eles, para que eles também sejam restabelecidos. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração nesse momento que vamos apresentar a Ti, o nosso louvor, a nossa oferta, e tudo que formos fazer aqui nesta manhã, Senhor, nos ajuda a termos o cuidado de ser para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 324, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Cantemos 324. Não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, Ele Salvador não me abandonará. sua proteção e com seu amor, de
dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salvo está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos estar fazendo uma leitura no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 12, versos de 1 a 6. Isaías, capítulo 12, versos de 1 a 6. Isaías, capítulo 12, versos de 1 a 6. Assim está escrito: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirar-te contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os feitos entre os povos, e relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém, meus irmãos? Nós vamos permanecer em pé e, enquanto isso, nós vamos estar cantando o cântico Oferta de Amor. Então, se você tem o seu dízimo a ser entregue, oferta, você pode deixar aqui na cestinha, tá bom? Enquanto nós estamos cantando Oferta de Amor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e
que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, meus irmãos, podemos assentar. Pedir para o irmão Lucas fazer uma oração, agradecendo ao Deus por esse momento. Pai, te glorificamos e te agradecemos que chegamos até a tua casa. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que seja verdadeiramente agradável diante de ti. Nos dê saúde, força, ânimo para te louvar e te glorificar melhor, ainda aqui nesta vida, nesta terra. Nos abençoa e as ofertas e dízimos que são lançados diante de ti, no teu altar, nesta manhã, que sejam para engrandecimento e proclamação do teu nome e da tua obra. Fica conosco e recebe a nossa adoração e este culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E para terminar esse tempo de louvor, vamos estar cantando o cântico Oferta Agradável. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Minha vida a palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Agora, em reverência à palavra, nós vamos estar neste momento ouvindo a palavra do Senhor com o pastor da igreja. A todos quantos nos assistem através dessa live, a graça do Senhor seja sobre todos. E aos presentes, irmãos aqui, Deus abençoe e vamos compartilhar da palavra de Deus para o crescimento da nossa vida espiritual. Vamos abrir nossas Bíblias para o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Assim diz as Sagradas Escrituras registradas no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O povo de Deus diz: querido Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nesta manhã maravilhosa para a glória do teu nome. Senhor, usa-nos como instrumento para o Senhor falar a todos quantos nos ouvem nesta manhã, tanto presencial quanto através desta live. Abre o nosso entendimento para entender a tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a colocá-la em prática em nossas vidas, para que não venhamos pecar contra ti, deixando, Senhor, a tua direção
e seguindo o costume deste mundo perverso que é regido por Satanás. Abençoa aqueles irmãos que não puderam chegar por motivo de enfermidades. Que o Senhor venha conceder a saúde a cada um deles, para a glória do teu nome, Senhor. Restaura os que estão enfraquecidos na fé. Também nós te agradecemos pela recuperação daqueles e alguns que já estavam doentes e foram recuperados e hoje já estão conosco. A irmã Marlene e a irmã Rosemeire, muito obrigado, Senhor, e abençoa os que ainda estão enfermos. Nós te pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos Samuel falando em relação à escolha de Israel em querer um rei. Bem, era esse o objetivo de Deus para com a nação israelita? Não. Deus estava chamando a atenção do povo de Israel para não seguir os mesmos costumes das nações pagãs, não se deixar influenciar pelas nações pagãs. Os reis fora de Israel eram reis que não temiam a Deus, eram reis que serviam a outros deuses. E hoje nós precisamos também colocar-nos perante Deus e olhar os princípios bíblicos. Nós estamos em um ano político em que hoje tudo pode, e muitos do povo de Deus está seguindo os mesmos exemplos dos ímpios, fora dos princípios bíblicos. Nós precisamos voltar aos princípios bíblicos e ver qual é a vontade de Deus. Não faça que nem os israelitas, rejeitaram a liderança divina e preferiram a liderança humana e depois pagou muito caro. Nós vamos então falar nesta manhã sobre os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Eles mostram que Jesus é Jeová. Samuel, Reis e Crônicas mostram que Jesus é Jeová. O rei de Israel, rejeitado por seu povo, Jeová é o rei de Israel, rejeitado por seu povo. Versículo de 1 a 9. Do versículo 7 e o versículo 20, nós temos a rejeição do povo de Israel a Deus. Samuel, ele foi pressionado pelos anciãos, que eram os líderes de Israel, o líder dos israelitas, a ungir um rei, como as nações pagãs procediam. Eles pressionaram Samuel. Samuel, você está velho, os teus filhos são corruptos, aceita o suborno, e você, daqui mais uns dias, vai morrer. E não queremos os teus filhos sobre nós, reinando. Queremos um rei igualmente as outras nações têm. Isso pareceu, então, mal aos olhos de Deus e entristeceu Samuel. Então, isto mostrava o desprezo dos israelitas pelo governo de Deus. No versículo 7, nós temos, então, aqui, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Qual era a atitude do povo? A demonstração do povo era que não queria que Deus reinasse sobre eles. Essa era a atitude dos israelitas. Então, por ter uma natureza pecaminosa, nenhum governo humano pode reinar sobre um povo sem que seja rei justo e, sim, injusto. O homem, ele tem uma natureza pecaminosa. E por ele ter essa natureza pecaminosa, não pode jamais governar ou ter um governo justo, impecável, onde não haja defeitos, mas vai ter o governo injusto. E os israelitas não entenderam isto. E Deus estava advertindo o povo. E o povo não queria um rei justo, porque o rei justo seria Cristo, aquele a quem Deus havia enviado. A razão
da rejeição ao governo de Deus. Do versículo 1 a 5, nós temos a apresentação das razões a Samuel do porquê eles queriam um rei sobre eles. Samuel tinha 60 anos, julgando incapacitado a continuar em seu ofício. 60 anos, gagá. O velho já está gagá. O velho Samuel, 60 anos não presta mais para nada. Já vai morrer. Chegando ao final, queremos um substituto. Rejeitaram o homem de Deus. Não podia mais continuar com o ofício dele. Segundo a análise dos anciãos. E seus filhos, Joel e Abias, movidos pelo desejo de enriquecerem, levou-os a aceitarem suborno e corromper a justiça. Eram homens, juízes, lembrando que juízes no Velho Testamento não é igual ao juiz que nós temos hoje das nossas cortes. Não, esses juízes totalmente diferentes. Esses juízes, eles eram líderes militares que saíam à frente do povo para guerrear. Em alguns casos, eles julgavam. Caso Samuel também julgava, porque ele era juiz. Mas, veja bem o governo humano. Aqui, ele pegava, os filhos de Samuel pegavam dinheiro, suborno, e tirava o direito de quem tinha e dava a quem não tinha. Eram corruptos. E isso foi uma das causas que eles apresentaram a Samuel. A velhice, agora os filhos corruptos não seguiram o mesmo exemplo de Samuel. Não queremos uma justiça corrupta, não queremos juízes corruptos, líderes corruptos. E quando eu estudava isso aqui, eu estava pensando hoje em muitos do povo de Deus. Será que o povo de Deus tem buscado os princípios bíblicos? Será que o povo de Deus tem rejeitado líderes corruptos que já conhecem e sabem de toda a sua história e ainda querem que eles reinem sobre si e deixando os princípios bíblicos? Essa atitude dos israelitas era uma atitude pecaminosa e serviu de pretexto para os anciãos pedirem um rei. Era um pretexto, era apenas uma desculpa para eles quererem um rei. Israel estava em Canaã, e estava cercado por cidades chamadas cidades-estados, ou cidades-nações, onde cada uma daquelas tinha um rei. E eles olhavam para todos os lados e cada cidade tinha seu rei, e só eles que não tinham. Deus estava conduzindo os israelitas pela fé. Esta fé era para eles confiarem em Deus. Deus não era visto pessoalmente, mas através do homem de Deus, Samuel o profeta, era que Deus estava conduzindo o seu povo. Deus estava conduzindo o seu povo através de Samuel. Deus hoje conduz o seu povo através daquele a quem ele tem chamado. A advertência de Deus, ou a advertência de Jeová. Vamos olhar aqui para o versículo 10 a 18. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá, uns por capitães de 1000 e capitão de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. Assim, vossas sementeiras
e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus disse quais seriam os direitos do rei sobre eles. Queria acontecer, mas eles assim não ouviram a voz de Deus. Deus advertiu, o povo no futuro iria se arrepender da decisão de ter tomado um rei humano e colocá-lo como líder. E ainda mais, iriam clamar por socorro e ele não os ouviria. A Bíblia já nos diz que o povo no futuro iria arrepender-se de ter escolhido um rei sobre si, ter deixado o governo de Deus, ter abandonado o Senhor. Deus colocou isto, mas todos aceitaram. É isso? Hoje, no nosso país, nós temos tantos impostos que já não se aguenta mais. Mas o povo não quer saber dos princípios bíblicos. O direito do rei sobre o povo. Tomaria os jovens, tanto homens quanto mulheres, e os colocariam para trabalhar para si. Então, homens e mulheres, jovens, do sexo masculino e feminino, iam trabalhar para o rei. Taxaria as colheitas e os rebanhos. Versículo 14, 15 e 17. Isso quer dizer o quê? Era imposto sobre a colheita deles e sobre o rebanho eles teriam que pagar impostos para poder o rei manter sua luxúria, suas despesas. Deus disse assim, olha, são vocês que vão sustentar o rei e vai haver despesas e vocês vão pagar. Aí tem muita gente hoje que pensa que essa despesa todinha que tem por aí, não somos nós que pagamos. Somos nós, irmão, mesma coisinha. Deus disse assim, são vocês que vão sustentar eles. Hoje nós sustentamos os políticos, o judiciário, todos, Nós sustentamos desses que dependem do dinheiro público, porque não existe dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte. E era isso que Deus estava dizendo. O rei vai viver do dinheiro de vocês, vocês são os contribuintes. Ele poria limites na liberdade pessoal de cada um. Vocês vão ser servos, não vão ter decisões próprias. Limites na liberdade pessoal. Deus disse, o rei vai fazer isto. Isso aqui é uma demonstração do que hoje tem no mundo afora. Mesmo diante do alerta de Deus, o povo continuou em sua decisão errada. Mesmo diante do alerta, o povo ainda continuou tomando a decisão errada. Amados, se olharmos para hoje, não é tão diferente, não é isso? Nós somos influenciados de todos os lados. Você liga a sua televisão, você tem influência do mundo lá fora, da perversidade, da crueldade. Se você está na faculdade, você é influenciado. Lá no seu trabalho, você também recebe influência. No colégio. Onde você for, você recebe influência. E se não tiver uma fé firme na palavra de Deus, você vai ceder à influência. E ser tão corrupto quanto os outros eram corruptos e se distanciaram de Deus. Um alerta para os irmãos, eu vou trazer várias mensagens esse ano sobre, alertando vocês, que nós estamos num ano político. E o perigo que nós vimos hoje, são muitos crentes, estão no mesmo ritmo dos ímpios, defendendo homens que não defendem princípios bíblicos, não querem a regência de Deus sobre eles, não querem Deus reinando.
não acreditam no poder de Deus. O princípio bíblico já não serve mais. Isso não é de agora, já vem lá de trás. Muitos anos antes de os israelitas tomarem a decisão de ter um rei sobre si, esquecendo-se de Deus, Deus criou regras reguladoras para o rei, com a finalidade de, no futuro, o rei não se tornar um tirano. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 a 20. Vamos olhar rapidamente para Deuteronômio, o que nos diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 17, 14 a 20. Assim diz as Sagradas Escrituras: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para se multiplicar mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto o fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongues os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, Deus, já sabendo que o rei poderia se corromper, ser um tirano, e ele disse logo como seria esse rei. Aquele a quem Deus escolheria. E quem era que Deus escolheria? Deus escolheu um rei de dentro do povo de Israel. Então, Deus criou essas regras reguladoras. Primeiro, o rei não deveria ser estrangeiro. Não poderia ser estrangeiro. O rei não deveria fazer de Israel uma potência bélica. O rei não poderia fazer de Israel uma potência bélica. Por quê? Porque ele iria confiar no poder bélico de Israel e não em Deus. O rei não deveria permitir que Israel retornasse ao Egito. Ordem de Deus: o rei não poderá permitir que Israel volte para o Egito. O rei não deveria usar seu poder para enriquecimento pessoal. O rei não poderia de maneira nenhuma usar o poder para enriquecer-se, meter a mão no dinheiro público, no dinheiro do povo, e enriquecer a ele e sua família. Não, Deus disse não, já colocando, o rei não poderia fazer isso. Se todos hoje no mundo afora olhasse para isso aqui, modelo do rei que Deus tem colocado, do rei não enriquecer, ele ficar somente com o seu salário, com aquilo que era para ele, e não meter a mão no dinheiro público. O rei não deveria usar o seu poder para enriquecimento pessoal, como também o rei não deveria fazer um harém. Um harém era cheio de mulheres, eram muitas mulheres que o rei tinha, ele faria isso. E Deus já disse, não farás. Por quê? Ele ter muitas mulheres, porque elas iriam fazê-lo pecar. Foi o que aconteceu
com Salomão. Aí faz-me lembrar agora de um irmão que uma certa vez ele disse para mim: pastor, mulher é uma bênção de Deus, mas também é maldição. Eu digo: por quê, irmão, que ela é maldição? Eles começam lá no início. Eva fez Adão pecar, e até hoje a mulher faz o homem pecar. É uma bênção, mas é por causa da mulher que o homem peca. Eu disse: não, irmão, não é por causa da mulher que o homem peca, não. É a natureza pecaminosa dele. A tendência dele a pecar é isso, é escolher as coisas erradas contrárias à vontade de Deus. A mulher não é responsável pelo pecado do homem, nem o homem é responsável pelo pecado da mulher. Não jogue a culpa para cima da outra pessoa. Assim, o homem ficaria livre, né? Ei, poxa, é bom, né? Eu não sou culpado de pecar, a culpada é a mulher. Seria muito bom. Mas não é assim não. O rei deveria copiar e ler a Escritura todos os dias e obedecê-la integralmente. Ele teria uma cópia da lei e ele olhava essa lei todos os dias para guiá-lo segundo a vontade de Deus, porque lá estava o que Deus queria. Como é que o rei deveria agir com o povo? Para que haja um bom governo no mundo todo, para que o governante seja um governo que venha satisfazer a necessidade do povo, ele precisa buscar a Deus, buscar a direção divina. Por isso que diz a Bíblia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O rei não seria considerado superior ao povo, mas servo dele. Está em Marcos 10, 42 a 44, o rei não deveria se considerar superior ao povo, mas sim ser servo do povo. Quem quiser ser o maior, esse será o que? O menor. E quem quiser ser servido, vai servir. Cristo deu o exemplo, porque este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, hoje, como as pessoas, os governantes, eles se consideram superiores ao povo, não são servos do povo. Eu estava no posto médico e a mulher falando lá disse: olha, vocês têm remédios grátis, vocês têm exames grátis, e não sei o que, falando um bocado de coisas e o governo dá. Eu disse a ela: não, o governo não dá nada não. Não tem remédio grátis para nós não. Não tem vacina grátis, não tem nada grátis para nós. É nosso dinheiro. Deus estava esclarecendo ao povo de Israel o que eram seus direitos, que esse dinheiro seria deles. E o rei seria servo dele, o rei estaria para servir ao povo. É isso que os governantes têm que prestar atenção, que estão para servir ao povo e não o povo servi-lo. Porque hoje a ideia está ao contrário, né? E Deus estava dizendo para o rei ter a bênção do Senhor, ser aprovado por Deus, não deveria se considerar superior ao povo. E vamos para agora Deus atendendo o pedido dos israelitas. Deus disse a Samuel, versículo 7, Samuel, atende o povo, porque o povo rejeitou a ti, ele não rejeitou a ti, mas a mim. A rejeição a Samuel era já um resultado da rejeição a Deus. Quando alguém diz assim: eu não estou mais indo à igreja, mas eu não saí dos caminhos do Senhor, é mentira, o diabo enganou, porque você, para deixar de vir à igreja, a reunião da igreja, lembrando que igreja é você, que é um crente salvo por Jesus Cristo, e não esse templo, quando a pessoa deixa de vir à reunião da igreja, ela já tem perdido a comunhão com Deus há muito tempo, isso é um resultado da comunhão com Deus que ela perdeu. E o resultado da comunhão do povo de Israel com Deus foi esse, foi abandonar os princípios de Deus. Então vem o primeiro rei, Saul, primeiro rei de Israel, rebelou-se contra Deus, consultou uma médium, algo proibido,
e abominável aos olhos de Deus. 1 Samuel 15, 22, 24. E ainda 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7 a 14. Saul foi rejeitado por Deus. Deus rejeitou o governo de Saul, se rebelou contra Deus. Ele foi consultar quem? Uma feiticeira. E hoje, se um governante for consultar uma feiticeira, para muitos crentes não tem nenhum problema, não é isso? Pastor, isso já vinha lá do passado. E vinha do passado e Deus sempre rejeitou. Saul consultou uma feiticeira, coisa proibida em Israel. Era para o povo de Deus, não era para as outras nações não, era para o povo de Deus, era proibido. Deus proibiu. E Saul rebelou-se contra Deus. Não quis a direção divina. Deus, então, substituiu o rei Saul. Saul agora saiu do cargo dele, morreu por causa da desobediência para com Deus. Isso acontece com o povo quando não obedece a Deus. Começou a dar errado. Agora eles começaram a amargar a sua péssima escolha. O resultado de uma escolha quando se rejeita a Deus. A vida de uma igreja, de uma nação, quando rejeita a Deus, você vê depois. Davi, escolhido por Deus para substituir Saul, Deus fez aliança com Davi, segundo o qual o Messias, que seria Jesus, veria dele. 1 Samuel 16, 1, 7 a 19. E Romanos 9, 4 a 5. Vamos olhar rapidamente para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e o versículo 4 e 5, e assim diz o Senhor: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Diz o versículo das Sagradas Escrituras. Então, uma aliança que Deus fez com Davi, de que de Davi viria, então, o rei prometido, o rei Messias. Davi preservou Israel e os judeus de serem destruídos. Davi preservou tanto os judeus como a nação israelita como um todo de serem destruídos. Pois o Messias, Jesus, é o filho prometido a Davi. Deus havia prometido Jesus Cristo, o filho dele, a Davi. A promessa. De Gênesis a Apocalipse vamos encontrar Jesus Cristo. Irmãos, nós só podemos ter esse conhecimento se observarmos as Sagradas Escrituras. Não faça dela um desodorante. Não faça dela. Faça dela o seu guia. Tire um tempo para ler as Sagradas Escrituras, estudá-la. Mas alguém diz assim: eu não tenho tempo, pastor, não tenho tempo para ir para o culto. Sabe, eu estava ouvindo as palavras de um rabino judeu. Ele estava falando em relação a alguém estudar. Você diz assim: não, eu não tenho tempo para estudar. Ele disse: olha, faça isso, porque será provável que você nunca vá estudar procurando tempo. Não tenho tempo, pastor, de participar dos cultos. Você nunca vai ter tempo de participar dos cultos, mas vai chegar um tempo que você vai ter desejo de participar e não poderá mais. Vai chegar esse tempo. Mesmo tendo a graça de Deus sobre si, Davi desobedeceu a Deus, matou um soldado israelita para esconder o adultério com a esposa do mesmo. 2 Samuel 11, 14 a 25. Davi, mesmo tendo conhecimento de Deus, tendo a graça de Deus sobre si, mas Davi pecou contra Deus, matou a mulher de Urias, o soldado israelita, um soldado exemplar, mas Davi não olhou para isto. Davi estava olhando para a mulher de Urias, e como ele poderia ficar com a mulher de Urias? Ela mandando ele para a guerra e deu todas as orientações. E quando Natan chegou, ele pensava que
não era ele. Natan contou aquela história e Davi rapidamente condenou à morte o homem. E quando o profeta olhou para ele e disse: és tu, Davi, o homem que pecou. Você matou Urias através da espada dos inimigos dele. Dos inimigos de Israel, você matou. Então veja bem, era um homem, tinha o conhecimento de Deus, um rei, mas ainda pecou contra Deus. Por causa deste pecado, Davi causou grande desgraça à família. Segundo Samuel, do capítulo 11 até o capítulo 18, nós vamos ali encontrar as desgraças que aconteceram na família de Davi. Por último, você vai ver o filho de Davi o perseguindo, querendo matá-lo. E depois você vai ver Salomão tendo o reino dividido. O que aconteceu na família de Davi foi uma desgraça. O pecado ele destrói, o adultério destrói, acaba, arrasa com a família, até que essa família possa ser recuperada dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Mas graças a Deus que Ele é gracioso e misericordioso para conosco, né? Então isso aconteceu com Davi, porque ele desobedeceu a Deus. E é o mesmo exemplo para nós, para todos nós. Se desobedecermos a Deus, nós teremos a recompensa, recompensas amargas. Então nós aprendemos com livros de Juízes a Crônicas que não há um regime sociopolítico, que é ao mesmo tempo político e social, mesmo tendo como base leis santas, justas e divinas, que possa conduzir o homem a uma sociedade perfeita e incorruptível. Não existe. Esse livro está mostrando, irmãos, como é que é no mundo todo. Você pode olhar o mundo todo e ver se você encontra um governo justo e impecável, perfeito. Não. Mesmo até tendo, ele colocando princípios bíblicos, ainda assim vai haver erros, porque o homem tem a sua natureza pecaminosa. O homem peca contra Deus. A natureza humana, ela é corrompida. A natureza humana é corrompida. Mas, para aquele a quem Deus queria que ele estava apontando, para aquele a quem Deus queria que governasse Israel, o Rei dos Reis, esse era perfeito, santo, imaculado, aprovado por Deus, e teria um reinado impecável, onde ninguém jamais poderia colocar qualquer defeito no seu reinado. O Rei Jeová de Israel nos ensinou que nenhum ser humano poderá entrar no reino de Deus sem nascer de novo pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. Ela estava apontando. Deus está apontando que o rei, no seu reino, ninguém pode entrar sem nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, tu não podes entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus só entram pessoas transformadas, só entram pessoas regeneradas, homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, todos que estão hoje no reino de Deus são pessoas transformadas, pois um dia fizeram uma decisão ao lado de Cristo. Cristo é o Rei dos Reis. Ele ainda vai reinar e todos hão de ver o seu reinado, que é um reinado perfeito, um reinado eterno, e jamais será destruído, e jamais será substituído, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Jeová, o Messias, Jesus Cristo, o Rei perfeito. Amém. Deus nos abençoe.